Quero ler aqui em Marcos 9, no versículo 17, diz assim: um da multidão respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, despedaça-se. E ele espuma e range-se os dentes e vai se cegando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam expulsar. E ele respondeu-lhes e disse-lhe: Ó geração, quando vós sofrereis, ainda trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, e o demoniado por terra revolveu-se, espumando, e perguntou-lhe ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucedei isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podem fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nós. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível no que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajudai-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e não entre mais nele. E ele, clamando e o agitando, e o com violência, e saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-lhe pelas mãos, e ergueu a ele e se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram: a parte por quê? Por que não expulsamos? Nós expulsamos. E disse-lhe: esta casca não pode sair com coisa alguma, a não ser coração em jejum. Senhor, meu Deus e meu Pai, revela a tua palavra, Senhor, em cada coração, cada vida, cada alma. Aleluia, glória a Deus, curando as enfermidades, meu Deus. A tua palavra tem unção e poder e virtude do Espírito Santo. Amém. Então, louvado seja Deus, aquele pai estava desesperado, porque o filho dele estava demoniado, e tinha vários espíritos, várias legiões de espírito, mudo e surdo. Então, aquele pai estava numa angústia muito grande, né? Porque, louvado seja Deus, chamaram seus discípulos e eles não puderam expulsar aquele demônio. O que quer dizer nesse versículo? Que muitas vezes, louvado seja Deus chama nós para expulsar demônio, curar as enfermidades. Mas muitas vezes tem que estar, louvado seja Deus, está ali da carne, não quer jejuar, não quer buscar. Aleluia. Como que a pessoa que é um servo de Deus, que é batizado, toma ceia, tem autoridade de expulsar o demônio se não jejua? Como vai expulsar a casca de demônio, como no final do texto fala? Só sai a casca de demônio com jejum e oração. Aí o crente, como que nem um cavalo, amanhece o dia se matando no pãozinho, não vai para casa do Senhor, fica congregando só de domingo, domingueiro, não prepara, não cuida do seu corpo, não jejua, ora bem pouquinho, só ora para dormir, só ora para comer, só congrega quando vai somente para aparecer na internet, não faz um propósito de 21 dias, de 40 dias, não jejua, fica na carne constantemente. Eu conheço vários pastores, fica na carne, conheço irmã pregadora que nem jejua, sobe lá no altar na carne pura. Como que vai expulsar o demônio? O demônio só sai com jejum. Não é só com oração, tem que jejuar.
Então, louvado seja Deus, passaram muita vergonha os seus discípulos, né? E Deus até, Jesus Cristo repreendeu eles. Até quando, louvado seja Deus, que eles vão estar no meio. Então, louvado seja Deus, deu o talento, Deus dá para nós ferramentas para nós trabalhar, mas a gente tem que estar, louvado seja Deus, com vaso, na posição de Deus, para que o azeite está derramando sobre aquele vaso, que é você e eu, pastor, missionário e obreira. Então, louvado seja Deus, como que é que Deus vai derrubar? Como o azeite vai cair o vaso emborcado, a boca para cima? Não jejuou como que nem um bicho. Olha, é tão simples você jejuar, até pelo menos até meio-dia, consagrar, se chama consagrar. Jejuar mesmo, jejuar até 6 horas da noite. Das 6 da manhã até as 6 da noite. Depois você come, né? Aí tudo bem, no outro dia você continua o seu propósito. Aí, ultimamente, porque as pessoas não conseguem expulsar os demônios? Porque no jejuam, só come que nem um porco, a barriga é do tamanho de uma gamela, fica na carne pura, só assistindo o que não presta, não congrega mais, não vai para casa do Senhor, só vai para casa de Deus atrás de revelação, se o pastor pregar e revelar. Muitas vezes Deus usa o pastor na palavra, a revelação maior é a palavra. Deus também usa em revelação, sim. Eu sei bem que usa, que Deus também me usa. É para chamar por revelação. Por misericórdia e compaixão, que eu não sou digna nem merecedora. Mas a maior revelação é a palavra, porque a partir do momento que você está pregando a palavra, já está saindo unção, já está saindo a revelação, já está saindo o escape, o livramento, a cura, já está saindo a libertação, é só você crer. E ali, sucessivamente, o vaso tem que estar, aleluia, na posição de Deus, para receber o azeite, para pregar. Como é que você vai pregar na casa de Jijô? Não busca, nunca vai para casa do Senhor. Eu conheço gente que só vai ali tomar a ceia. Então não busca para se encher o vaso, não sobe um monte, fica na carne pura, é claro que o demônio vai sair. Então vamos pular para outro versículo. Então, louvado seja Deus, aquele pai falou, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, que eu chamei os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Estava ali a pessoa oprimida, com tanto demônio, oprimida, acorrentada no demônio. Você tem que estar preparado todo o tempo, louvado seja Deus. Porque Jesus dá as ferramentas, Jesus levantou você como vaso para você expulsar o demônio, não ficar só comendo, não fazer o querer de Deus. Nós não podemos fazer o querer da nossa carne. A nossa carne, ela tem que ser crucificada. Com o quê? Com jejum e oração e obediência. Também não pode fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. O vaso todo desconcertado, o vaso todo rachado e quebrado, não se conserta. Louvado seja Deus, se veste que nem uma mundana, que nem uma Jezabel. Como é que o vaso vai encher se está lá, não obedece, não cuida do templo? O que é o templo? O templo é o teu corpo, você é o templo do Espírito Santo. Não é só a alma que você tem que cuidar. Tem que cuidar do corpo teu também. Se vestir de acordo com a palavra, para poder, quando o azeite ser derramado no teu vaso, na tua pessoa, e o azeite ficar lá e você ficar cheio, transbordando, ser uma tocha, uma rocha acesa. Não ser um crente na carne pura, só abrir a boca para falar piadinha. Como vai expulsar demônio dessa forma? E diz assim que o Senhor expulsou esse demônio, louvado seja Deus, de uma tal maneira que oprimia aquele jovem. E então aquele jovem, quando Jesus Cristo expulsou os demônios daquele jovem, ele ficou caído, a multidão pensou, correram a multidão, mas muitos olhou e voltaram e olharam e falaram que ele estava morto, era muito demônio que atormentava, perturbava aquele jovem. Então Jesus, louvado seja Deus, mostrou para aquela multidão que ele estava liberto, pegou na mão do jovem e mandou ele se levantar, e disse, não volta mais, eu te expulso, não volta mais. A gente tem que expulsar o demônio em nome de Jesus e não voltar mais. Mas para expulsar demônio, tem que estar na posição de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio de unção, tem que ter autoridade do Espírito Santo. Tem que estar jejuando. Se crente carnal, sobe no altar, faz a piadinha. Como é que vai conseguir expulsar o demônio da pessoa? Só para expulsar o demônio da pessoa, se a pessoa estiver na posição de Deus, estiver cheio do Espírito Santo, se pôr um azeite, derramar, se estiver cheio do azeite, que é o Espírito Santo, né? Então, aleluia, glória a Deus. Diz aqui no final, a palavra, o texto é muito grande, vou falar só o último versículo agora, né? Meditar nele um pouco. E diz assim, disse-lhe, esta casca de demônio só sai, não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, o que é o jejum? Aí o homem é casado, a mulher é casada, e aí tem que separar o dia do Senhor. Pelo menos 3 dias por semana, o casal jejuando, ele já fica ali cheio do Espírito Santo. Se a mulher não tem marido, se o marido for embora, a mulher tem a oportunidade de buscar mais o Senhor, jejuar mais e mais por causa do Senhor, né?
E louvado seja Deus. E se a pessoa for viúva, é melhor ainda, porque a pessoa vai lá se encher, buscar, o vaso está sempre cheio, está sempre preparado. O Senhor arrebatar a igreja, a lâmpada vai estar acesa. Mas, ultimamente, os viúvos e as viúvas estão indo na casa do Senhor só atrás de casamento. Sai da tua carne, vaso de Deus. Sai da tua carne, mulher de Deus, pastor, bastou. Não é pecado um viúvo casar com outra viúva. Mas, mesmo assim, já que ele está idoso já, fica buscando o Senhor. Continua na posição, esperando Jesus. Muitas vezes o casamento só traz luta, tribulação. Quando casar com uma pessoa cheia de Espírito Santo é uma bênção. Mas quando casa com outro carnal, que a pessoa vai para a igreja, mas continua ali desviado, não obedece a palavra, aí ele se torna pior do que um desviado, se torna um crente profano. Aí vai trazer só luta, tribulação para o casamento para você, mulher de Deus, homem de Deus. Se você tiver viúva, fica esperando Jesus, busca o Senhor, pede para o Senhor queimar a tua carne, sai da carne. Alabacirianda, alamanai. A carne só atrai coisas da carne. E as obras do Espírito só atrai as obras do Espírito, que é salvação, caridade, bênção, libertação e muito mais outras coisas. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.